Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Você vai aprender agora como começar o Ministério Infantil na sua casa. Eu vou te entregar ferramentas poderosas que vão te auxiliar nessa linda missão de discipular a sua criança a partir do seu lar. Eu me chamo Raquel Vivas, sou evangelista de crianças. Você me encontra no perfil social @Seja a Luz Criativa lá no Instagram, onde eu compartilho diariamente conteúdos para te auxiliar na educação cristã, educação emocional da sua criança, educação sexual adequada e proteção à infância contra abusos e violências. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Estou muito animada porque esse canal é muito novinho, então eu quero te pedir para você se inscrever, para você compartilhar esse vídeo, se for bênção para você, e você ativar o sininho, as notificações, porque sabe que a internet é um sistema, e quanto mais as pessoas consomem o conteúdo, mais aí esse sistema entrega para outras pessoas. Então, a minha missão é ser luz para você, e se te iluminar, compartilha, ok? Eu estou muito animada porque eu estou começando a primeira live do ano de 2023. Quando começou esse ano, eu fiz um pedido para Deus. Eu pedi para Deus direcionar o meu perfil na rede social, o que Ele queria que eu fizesse, porque eu faço a vontade dele. Eu sou um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar as crianças. E a palavra que Deus trouxe para mim é que nós precisamos fortalecer a base. E o que é a base, gente? A base é a família. A família cristã precisa, mais do que nunca, entender o seu papel na vida espiritual das crianças e dos seus adolescentes e tomar frente dessa jornada, dessa batalha que nós estamos aí vivendo a cada dia. Cada dia mais as crianças têm acesso a informações, muitas informações que não fazem parte da idade, nem do desenvolvimento, nem mesmo do universo infantil, não é verdade? Mas nós, como cristãos, precisamos estar pautados na palavra do Senhor e alinhadinhos com o Senhor para que tudo corra bem, porque filhos são bênçãos que o Senhor nos dá, e nós temos uma grande responsabilidade de conduzi-los no caminho do Senhor. Então, eu fiz uma enquete lá nos stories e perguntei qual era o tema que vocês queriam aí para a primeira live do ano. E assim, muita gente mesmo votou no como começar o Ministério Infantil na minha casa. Então, eu preparei um conteúdo bem legal. Nós vamos ter uma conversa aqui bem leve. Quero pedir para você abrir o seu coração. Eu tenho certeza que você vai sair daqui capacitada, capacitado e com muita coragem e ousadia para começar hoje o discipulado na sua casa, porque esse é o meu objetivo aqui, tá bom? Então, antes da gente começar, eu preparei aqui algumas coisas para você, alguns recursos visuais para você entender melhor a nossa conversa. Eu quero iniciar lendo uma passagem bíblica para você, que é a base, é o princípio base para que corra tudo bem nessa jornada de ministério infantil. O que é o ministério infantil? O ministério infantil é um setor da igreja, é um setor que cuida das crianças ali no discipulado, no ensino bíblico, e engana-se quem pensa que o Ministério Infantil é um local para separar as crianças dos adultos, separar as crianças do culto, para que elas não fiquem ali fazendo barulho, atrapalhando. Isso é um grande engano. E o que o Ministério Infantil é, o papel do Ministério Infantil é discipular a criança, é trazer o ensino da palavra, porém de uma forma que entre no universo dela mais facilmente, e a gente consegue isso como? Com o lúdico, né, gente? Então, o papel do Ministério Infantil é trazer o ensino da palavra, trazer o culto, que não é dos adultos, o culto é para o Senhor, o culto das crianças. E a sua criança, seja pequenininha, ela já pode ter experiências, verdadeiras experiências reais com o Senhor. Esse é o papel do Ministério Infantil ali na igreja. Porém, há uma grande necessidade
em que ministério infantil e família estejam alinhadas para que verdadeiramente essa criança seja conduzida ao caminho da verdade. Infelizmente, o que a gente vê muito por aí é a criança cresce, se torna um adolescente, e o que faz? Não quer mais ir à casa do Senhor. Então, esse processo, esse caminho da infância para a adolescência tem que ser muito bem cuidado, muito bem nutrido, muito verdadeiro, para que essa criança tenha um encontro real com o Senhor. E quando a gente tem um encontro real com o Senhor Jesus, a gente não o abandona por, por qualquer coisa, não deveria abandonar por nada, mas não é qualquer coisa que abala a nossa estrutura, não é verdade? E isso pode ser real na vida da sua criança. Então, eu quero começar aqui para você com um princípio básico que toda família, todo pai, mãe, cuidador, responsável por uma criança deve seguir para poder encontrar esse caminho aí do discipulado com mais facilidade, tá bom? Vou compartilhar com você o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio, no versículo 6, no capítulo 6, me desculpe, a partir do versículo 9. Diz bem assim: Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que coisa linda, né? Você com certeza já ouviu falar que o Senhor quer abençoar até 1000 gerações. 1000 gerações após a sua, 1000 gerações sua. Isso é maravilhoso, né, gente? Isso é maravilhoso. Mas para isso tem um caminho. Tem um caminho para que isso aconteça. Porque o Senhor também castiga aqueles que o rejeitam. Continua aqui no versículo 10. Ele não demora em castigá-los e destruí-los. Obedeçam, porém, as leis e os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês e façam tudo conforme eu mando. Essa é a palavra do Senhor para nós. Sabe, Deus, ele ama todas as pessoas, ele ama toda criatura que ele mesmo fez e faz a cada dia. Porém, ele não vai contra a sua palavra, ele não vai contra os seus princípios. E o primeiro princípio que eu quero deixar para você, assim, a base que nós vamos caminhar nesse princípio aí, é sobre a obediência a Deus. Porque muitas vezes você cobra da sua criança, você cobra do seu filho, da sua filha, uma obediência, porém de forma autoritária, porém de forma que você mesmo não é obediente ao Senhor. Então, que comece em nós para sermos exemplo para a nossa criança, porque a criança, ela segue o que ela recebe. Nota isso daí, tá? A criança, ela segue o que ela recebe. Então, o que ela recebe, não em palavras, em atitudes, porque não adianta você somente falar, você tem que viver aquela verdade. E é isso que a sua criança vai copiar, é isso que a sua criança vai aprender. Eu não sei se você já ouviu na sua infância, pelo menos eu ouvia, dos mais antigos, dos avós, dos pais, e diziam: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E isso não é verdade, né, gente? Isso com certeza não deu certo, porque a gente faz o que a gente vê, a gente fez o que a gente viu, e não vai ser diferente na sua criança, independente da idade, da geração, da informação. A criança é uma esponjinha, sim. Então, o princípio base para todo pai, toda mãe é a obediência a Deus. Se eu orar, abençoar os meus filhos, sendo obediente ao Senhor, ele vai cumprir a sua palavra, o que ele promete aqui em Deuteronômio, quando ele diz que vai abençoar até 1000 gerações. Quem são meus filhos, meus netos, bisnetos e todos esses, né? Visitar até 1000 gerações. Deus quer, Deus deseja cumprir isso, Deus deseja nos abençoar, abençoar a nossa geração. E a obediência, a nossa obediência ao Senhor, gera prosperidade. Que prosperidade é essa? Continua no mesmo capítulo. Bênçãos para os obedientes, está aqui no título da minha Bíblia. E diz assim: se vocês derem atenção a essas leis
e as cumprirem fielmente, o Senhor nosso Deus manterá a sua aliança e continuará a amá-los conforme prometeu aos nossos antepassados, conforme o Senhor promete aqui em sua palavra. Ele os amará, abençoará e fará que se tornem mais e mais numerosos. Aqui ele fala de toda a prosperidade, da colheita, das bênçãos, dará bênçãos nessa terra. Tudo o Senhor vai fazer conforme o juramento que ele mesmo fez. Vocês serão o povo mais abençoado de todo mundo. O Senhor Deus protegerá de toda enfermidade, nunca os castigará com terríveis doenças. Tudo com vocês vai tudo caminhar muito bem. E assim ele continua até o versículo 15 desse capítulo. Então, isso tem que ficar muito claro para nós aqui, para a gente começar essa aula. Vou compartilhar com você aqui uma tela para a gente começar a entender um pouquinho como começar o Ministério Infantil na minha casa. Está aqui o tema da nossa videoaula, porque eu quero começar essa introdução com você, tá? Um minutinho. Aí está. Opa, o que eu fiz aqui? Espera aí, pessoal. Calma aí, gente. Vamos lá. Acho que foi, né? É isso? Aqui. Ai, meu Deus, não estou conseguindo. Espera aí, gente. Só mais um pouquinho de paciência. Um pouquinho de paciência. Ah, tá certo. Achei aqui. É apresentar em tela cheia. Desculpa, gente. Desculpa a confusão aí, tá? Então, vamos lá. Ó, coloquei aqui para você. O Ministério Infantil, um alerta aos pais. Eu coloquei aqui a nossa introdução, que aí também eu vou me organizando, senão eu fico aqui horas conversando com vocês, e eu não quero que essa aula fique uma coisa pesada, uma coisa cansativa, não, tá? E se possível, anota, pausa o vídeo, volta, vai anotando aí para você entender o que eu estou falando, tá? Então, assim, o Ministério Infantil, um alerta para os pais, é a introdução que eu quero fazer com vocês sobre o seguinte. O tempo vai passando, né? A tecnologia vai chegando e eu tenho percebido que as famílias têm deixado em segundo plano a vida espiritual dos seus filhos, tá bom? Como se fosse assim algo não tão importante. O trabalho, o lazer e até mesmo a própria igreja tem tomado esse tempo. Mas não é culpa do trabalho, não é culpa da igreja, não é culpa do lazer. A culpa é nossa. Nós, como pais e mães, muitas vezes deixamos de lado essa importância de nutrir, alimentar a vida espiritual da nossa criança, sabe? Então, nós precisamos aqui, já para começar a nossa aula, esse entendimento, a responsabilidade que eu tenho na vida espiritual da minha criança, tá bom? Aqui. O Ministério Infantil é um apoio para você. A responsabilidade pela vida espiritual da criança é sua. Vamos ler mais uma vez? Olha aí o alerta para você, ó. O Ministério Infantil é um apoio para você. A responsabilidade pela vida espiritual da criança é sua. Então, eu quero que você entenda até aqui o que nós já vamos aprender, e eu creio que você já está recebendo em nome de Jesus, porque eu preparei essa aula com muito carinho para você, com muita dedicação. Tem funcionado na minha casa. Eu sou mãe de duas meninas, uma de 11 anos e uma de 2 aninhos e meio, e tem funcionado na minha casa. Eu preciso viver essa verdade que eu quero ensinar para minha criança. Eu preciso, em primeiro lugar, ter um relacionamento com Cristo para que a minha criança tenha esse relacionamento com Cristo. Isso tem que ser uma regra na minha vida. Não adianta você querer dizer para a criança, vai por ali, e você ficar parado, parada, ou você ir por outro caminho e falar, vai,
Você pode mandar, você pode usar do autoritarismo, pode ser o que for. Não vai ser prazeroso para ela, não vai ser agradável para ela e por isso não vai ter aprendizado, não vai ter libertação, não vai ter cura e ela não vai encontrar o Senhor dessa maneira, tá bom? Então, entenda, quando a palavra do Senhor diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando for velho, não se desviará. Significa que você deve ensinar no caminho. A palavra diz no caminho e não ensina o caminho. Sabe quando você para pedir uma informação? Você pergunta assim, por exemplo, onde fica a padaria? E aí a pessoa, você não conhece, né? Ela não vai te levar até a padaria. Ela vai te dar uma informação. Olha, você entra aqui nessa rua aqui à esquerda, vira à direita, quando passar uma casinha assim pequenininha, vai estar lá. A padaria, a fachada, tal, tal, tal. A pessoa não vai te acompanhar até a padaria. Ah, tá bom, vamos lá, eu vou com você, me dá o braço aqui, vamos para a padaria. Não, não vai, né, gente? Ela vai te indicar o caminho. Mas ensinar no caminho significa você caminhar junto. E é isso que o Senhor espera de nós. Então, esse princípio tem que ficar bem firmado aí em você. Realmente, a vida espiritual do meu filho depende de mim. Não terceirize esse. Olha, eu vou te falar assim, porque eu tenho muita alegria, sabe, em participar das experiências com Cristo que as minhas filhas vivem, de participar ali como telespectadora. Sabe por quê? Eu estou colhendo frutos do meu investimento de tempo, o meu investimento financeiro em materiais e recursos que vão auxiliar as minhas filhas, o meu investimento em amor, nesse discipulado que eu também aprendo, que eu também cresço. Então, o papel da igreja é muito, muito importante. Nós precisamos nos unir à igreja, mas não é você achar que deixar a sua criança lá na igreja tá tudo certo. Isso não vai dar certo, tá bom? Então, vamos lá que eu vou compartilhar mais um pouquinho aqui com você, tá? Aqui. Você precisa dedicar mais tempo para ministrar a sua criança em casa. O Ministério Infantil é um apoio para o crescimento espiritual das crianças e ensino da palavra, mas isso não se consolida em apenas uma ou duas vezes na semana, no tempo do culto. Então, você se engana se você está pensando que levar a sua criança todo domingo ou nos cultos da semana que tenha na igreja, tá tudo bem, é isso aí, ela tem mais a que aprender, ela vai aprender, ok, mas isso não vai gerar a transformação, isso não vai gerar o encontro que ela precisa ter com o Senhor, que só você pode dar, porque horas na igreja não vai, gente, superar uma vida toda, os 24 horas com a gente dentro de casa, na escola. Sua criança tem levado para a escola? E o que a sua criança tem recebido dos colegas da escola? Você pode dar a melhor educação, você pode ensinar a palavra para sua criança, você pode passar regras para sua criança, mas ela vai ter acesso a coisas que não convêm com os seus princípios, mas o que vai definir se aquilo vai afetá-la ou não é a sua obra em casa. É o seu exemplo, é aquilo que você está ali plantando, né? Preparando a terra todo dia. Uma plantinha, quando você quer cuidar de uma plantinha, você vai ali, mexe na terra, tira a sujeirinha, rega a plantinha, né? Tem plantas que têm data certa para molhar, tem tempo certo de sol. Gente, a criança é assim. A criança é uma plantinha na nossa mão, é uma responsabilidade que nós temos para cuidar, para orientar, né? Para ensinar. E começar o Ministério Infantil na sua casa é você ter esse compromisso em ser verdade para transmitir a verdade, tá bom? Ser verdade para transmitir a verdade para a sua criança. Esse é o seu papel. E aí, veja só o depoimento desse pai. Sempre levei meus dois filhos para a igreja. Estavam em todas as atividades e festividades. Agora, adolescentes, um está desviado e o outro viciado em drogas. Muito triste, né, gente? Muito triste. Um relato desse, assim, é de partir mesmo o coração. Você tem uma vida ali na igreja, você leva a sua criança e quando ela cresce, ela se desvia do caminho do Senhor.
E aí você pensa, então quer dizer que o versículo de Provérbios, né, Provérbios 22:6, não funciona? Será? Olha a carinha dessa menininha aí, ó. Então, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará. Não funciona? Funciona ou não funciona? Me responde aí você. Funciona ou não funciona? Hã? Claro que funciona, mas isso vai depender do nosso exemplo. Engana-se quem pensa que é, não, eu estou ensinando, eu estou levando. Está ensinando o caminho ou está ensinando no caminho? Hã? É isso que a gente precisa saber. No caminho ou o caminho? E aí continua aqui, ó. Levar a criança à igreja é importante, mas não é o suficiente. Pais e responsáveis precisam entender. Isso é assumir um papel que salvará a vida de seus filhos quando puderem decidir para onde irão, quando forem velhos. O Jesus que ela encontra na igreja deve ser apresentado em seu lar todos os dias. Mas não esqueça de valorizar o Ministério Infantil, pois o apoio dos voluntários vai com certeza fortalecer a vida espiritual da sua criança. Você precisa entender que você é uma potência. O Ministério Infantil da sua igreja é uma potência. Então, quando vocês se unirem, ninguém segura. Você vai estar verdadeiramente tratando a vida espiritual da sua criança, porque ela vai ouvir na igreja e vai falar: Uau, eu vivo isso em casa. Eu aprendi na igreja, eu aprendi isso em casa. E dali ela mesma vai se encontrando nas experiências com o Senhor e ela mesma vai começar a buscar mais o Senhor. Você vai viver isso na sua casa, eu vivo isso na minha casa e eu declaro isso na sua casa também, que você vai viver, você vai presenciar a sua criança tendo experiências reais com o Senhor, porque eu vivo isso e já vivo há um bom tempo, e a Ana Luísa tem 2 anos e meio, tá? A Bia, então, que tem 11, graças a Deus, ela mesma se prepara para o tempo dela com Deus, mas eu também estou ali com ela. Não significa que a criança cresce e você já não deve mais estar ali investindo o seu tempo. E aí eu coloquei aqui para vocês que no Ateliê Seja Luz Criativa, como eu disse, você encontra materiais e recursos que vão facilitar esse ensino em casa e eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui no finalzinho da nossa aula. Vamos lá? Essa foi a nossa introdução. Isso aqui foi um trechinho, assim, só um gostinho, para você entender o que é o Ministério Infantil e qual é o seu papel, tá? Então, você já começa a entender aí que o Ministério Infantil é um ensino da palavra. E aí você pode dizer para mim, poxa, Raquel, mas aí todos os dias eu tenho que fazer o devocional com a minha criança? Todos os dias eu tenho que sentar minha criança na mesa e pegar a Bíblia e pegar o caderno e a gente fazer ali o nosso momento com Deus, o nosso ensino? Como que eu vou fazer isso? Devocional, discipulado, ensino da palavra é sim, diariamente, mas nem sempre você vai estar com a Bíblia na mão, você vai precisar estar com a Bíblia na mão. Você pode falar de Jesus, falar do amor de Deus, da verdade, dos princípios, usando qualquer coisa. Você pode usar esse copo d'água aqui para você falar sobre o Senhor. Você pode contar uma história bíblica, uma história sobre a água. Temos aí a mulher samaritana, quando encontrou Jesus no poço. Você tem uma história para contar para sua criança, você tem uma história para contar como que encontrar Jesus muda a vida das pessoas, né? Porque é importante você contar a história bíblica, mas você trazer um ensino, você trazer o conceito daquilo ali, né? Então, vou até beber mais um pouquinho de água, gente. Então, é importante você sempre trazer ali um conceito, uma conclusão daquilo que você contou. Você pode contar uma história, mas tem que ter um ensino, né? Toda história, toda palavra na Bíblia, toda história na Bíblia, nós temos um ensino, nós recebemos um ensino. E para a sua criança não pode ser diferente. Não basta só você contar uma historinha, pegar uma Bíblia ilustrada, por exemplo, contar a história de Daniel na Cova dos Leões, as histórias mais conhecidas aí para a criança, a Arca de Noé,
e não trazer nenhuma conclusão sobre aquilo ali. Então, você simplesmente contou uma história. Agora, ministrar a sua criança é você contar a história e você trazer pro universo dela, para o dia a dia dela. E eu vou te dar algumas dicas sobre isso, tá bom? Vamos aqui, mais uma vez, compartilhar a nossa telinha. Aqui. Agora foi mais rápido, viu, gente? Agora foi mais rápido. Aqui. 3 dicas para fazer o devocional com a sua criança em casa. Devocional, como eu disse, é diariamente. E nem sempre você vai estar ali sentado à mesa, sentada à mesa, com a sua criança para fazer o seu devocional de vocês, tá? Mas aí eu já começo aqui, ó. Encontre a maneira mais natural possível. Devocional não é um culto doméstico, então não se preocupe com o ambiente, tempo ou etapas. Te indico até fazer na cama antes do café da manhã, antes de escovar os dentes, as crianças vão amar, porque já vai começar de forma leve e isso é prazeroso para elas. Então, é importante mesmo que você encontre a sua maneira ali de fazer o devocional, encontre a maneira mais natural possível, desculpa, a maneira mais natural possível, porque isso vai trazer a leveza e o prazer. O prazer da criança de estar mesmo ouvindo sobre o Senhor e não ser aquela coisa maçante. Vamos lá, pega a Bíblia, pega aquela caderno. A criança acabou de acordar, a criança está com sono, está com preguiça. É fim de semana, talvez, e ela quer dormir um pouquinho mais e você está ali em cima. Não faça isso. Não faça isso, isso não vai ser bom. Isso não vai ser bênção, porque a criança vai boiar na maionese, a cabecinha dela vai ficar pensando em um monte de coisas e ela não vai te dar a atenção ali necessária, vou te dar aquela, e ela não vai se entregar para aquilo que você está ensinando. Então, primeira etapa para começar o Ministério Infantil na minha casa é obediência a Deus, é verdadeiramente seguir a tua palavra, viver em Cristo, trazer essa verdade dentro do teu lar. E o segundo passo é fazer o seu devocional com a sua criança, deve ser diariamente, de inúmeras maneiras, certo? Inúmeras maneiras, inúmeras possibilidades, muita criatividade, de maneira leve. 20 minutos, 2 minutos, vai ter resultado. Rapidinho, rapidinho, você vai estar aí colhendo os frutos desse seu investimento na vida espiritual da sua criança, ok? Vamos lá. Escolha uma tradução bíblica de fácil entendimento. Daí, quando você vai usar a Bíblia, quando você quer realmente fazer um estudo ali com a criança, por isso que eu estou dizendo para você, um dia, todo dia, mas um dia vai ser diferente do outro, certo? A leitura bíblica, às vezes, é difícil, até para nós adultos, né? Imagina para uma criança. Para não ficar entediante e haver um aproveitamento real, escolha uma linguagem fácil, até na hora de explicar. Busque exemplos do dia a dia da criança, que você vai ver como será proveitoso. Era isso que eu estava falando, né? Como vai ser proveitoso você trazer para o dia a dia da sua criança? Ah, você dá uma explicação para sua criança sobre o que você está falando, a história, o ensino, sabe? E você ali trazendo, sabe, filho, já pensou se você passasse por uma situação assim, assim? Você poderia agir como Daniel, você poderia agir como Sansão. O Sansão tem muitos exemplos bons, gente. O Sansão, ele foi enganado, né? E aí você tem muitas histórias, muitos conceitos e princípios para tirar dali para sua criança. E houve um arrependimento genuíno, né? Então, você também ensina sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus, olhando para o nosso coração e vendo verdade no nosso coração, você consegue ali ensinar isso para sua criança. Isso é muito importante, né? Então, você precisa estar leve, saber que o ambiente da sua casa é um ambiente perfeito para discipular a sua criança. Onde, Raquel? Em qualquer lugar.
no banho. Nossa, Deus, quantas vezes no banho eu falo do cuidado que a gente tem que ter com o corpo. Eu falo para Ana Luísa, que é a menorzinha, como cuidar do seu corpinho. Como ela pode, ela se limpa ali falando que Deus criou o corpinho dela. Olha sua mãozinha, foi Deus que criou, que coisa linda. Obrigada, Senhor, por esse corpo, por essas perninhas que eu posso andar, por esse cabelinho. Senhor, muito obrigada. E ela vai ali, você está trabalhando já a gratidão, o reconhecimento das obras do Senhor. Você também trabalha ali muito a privacidade da criança, a importância do corpinho dela como é especial. Isso daí é assunto para a gente falar em outro momento, mas eu quero fazer você entender que toda situação do seu dia, cada momento do seu dia com a sua criança, é uma oportunidade de evangelizar. Esse é o papel do Ministério Infantil, o ensino da palavra, a evangelização. E você pode fazer isso na sua casa. Dessa maneira, você vai colher frutos muito rapidinhos, como eu falei, tá bom? Vamos aqui prosseguir para o nosso outro tópico. Busque ensinos dinâmicos e lúdicos, eu já falei mais ou menos sobre isso, né? Além das Bíblias ilustradas, você pode desenhar com a criança, criando cenas da história que você contou, colar em algum lugar e depois a criança recontar a história com sua própria ilustração. No decorrer do dia, faça comentários sobre o que vocês estão estudando. Vai ser divertido, vai ajudar a você fortalecer o entendimento e a relação com a sua criança, gente, vai ser bênção para você. Vai ser bênção para sua casa, porque você vai criar um relacionamento mais próximo, uma conexão mais próxima com a sua criança. Vai ser bênção demais esses momentos. Ela vai querer mais, ela vai querer estar na sua presença. E olha só que maravilha, a criança aprender Bíblia, aprender os ensinos da palavra com sua mãe, com seu pai. Que orgulho a sua criança falar na escola, na igreja. Eu estou aprendendo isso com a minha mãe, eu estou aprendendo isso com meu pai, eu aprendi isso. Tem até um vídeo aí da Ana Luísa que eu fiquei toda desconcertada. Eu estava filmando ela por acaso, que aí eu estava falando para ela ler a Bíblia. E você tem que acreditar na sua criança, né? Ela não estava lendo, porque ela ainda não sabe ler, né? Ainda não foi alfabetizada, tem 2 aninhos e meio. Mas eu deixo ela acreditar que ela está lendo. Eu deixo ela acreditar que ela está ali entendendo e amém, vamos seguir isso daí. Não vejo isso como uma mentira, eu vejo isso como um incentivo. E aí eu falando, lê aí pra gente essa história. E ela começou a falar da história de Jonas. Eu falei, ah, tá, o que está escrito aí? E ela fala que Jonas estava orando na barriga do peixe, ela olha para mim e fala: Você me ensinou. Quando ela falou: Você me ensinou, ai, meu coração ficou todo molinho, sabe? Coração de mãe orgulhosa, porque eu não esperava que ela falasse aquilo, né? Eu estava filmando ali por acaso, e aquilo me encheu de orgulho e gratidão ao que Deus tem feito na minha vida, e eu estou conseguindo transmitir isso para as minhas filhas. Isso é muito, muito prazeroso para nós, como pais, como mães. É importante, tá? Então, antes de você exigir da sua criança uma responsabilidade, uma vida com Deus, leitura da palavra, seguir os princípios e valores do Senhor, viva você. Seja exemplo você, e você com certeza vai ter os resultados assim bem rapidinhos, tá bom? E uma dica de ouro. Qual é a dica de ouro? A dica de ouro é um material que você encontra aqui no Ateliê Seja Luz Criativa. É uma apostila muito legal com um mapa grandão para você montar com a sua criança, um mapa interativo que você vai ali fazer um percurso atrás do tesouro, de quem é esse tesouro, que tesouro é esse. É uma apostila muito completa para você falar sobre amar a Deus sobre todas as coisas para a sua criança. Ensino, atividades prontas, oração e interação. É uma apostila muito completa, eu recomendo para você, assim, qualquer idade. Aqui em casa eu uso tanto com a Ana Luísa quanto com a Beatriz, e elas gostam muito. Eu vou mostrar para vocês no final da nossa videoaula. Vocês vão poder compartilhar aí
desse, desse ensino que eu preparei com muito carinho, baseado na palavra mesmo, estudando. Não é uma apostila de atividadezinha para colorir, tem atividade para colorir também, mas isso daí é só um complemento, é algo assim mesmo para fixar o que a sua criança está aprendendo nessa apostila muito completa, que eu sou muito grata a Deus por esse entendimento e ter feito esse material para você, tá bom? Você encontra aqui no Ateliê Seja Luz Criativa. Ela é uma apostila que eu envio para todo o Brasil e, para que você saiba, todos os estados do Brasil, nós temos um desconto especial no frete, tá? Porque eu sou ousada, eu pago uma taxa ali para você poder ter direito a um desconto especial no frete para te abençoar. Você me abençoou, eu te abençoo, e aí a gente vai vivendo essa atmosfera da bênção, e essa bênção tá chegando na sua casa hoje, glória a Deus. Você está entendendo? Você está conseguindo entender tudo que eu estou passando para você aqui? Eu quero que você esteja entendendo tudinho que eu estou passando para você aqui, tá? Porque o objetivo é este, tá bom? Vamos aqui abrir mais uma telinha para você. Então, não espere chegar na igreja para começar, né? Eu coloquei aqui, ó, tem um ditado popular que diz que educação vem de berço. E eu digo que evangelização também vem de berço. É isso aí. Todo pastoreio infantil começa onde? Com que idade eu começo, Raquel? Com quantos anos eu já posso pastorear minha criança? Vou contar só para você, segredinho, ó. Desde o ventre, desde a barriguinha. Tá gerando um bebê aí? Já pode começar com a evangelização. Começa no ventre. E é em casa que formamos as bases de um indivíduo. E a base da palavra de Deus também deve começar em casa. Eu quero te encorajar nisso. É nisso que eu estou, é por isso que eu estou aqui, para te encorajar. Porque eu sei que você é capaz, eu sei que você consegue, eu sei que você não vai desistir. Você vai estar ali entregando todos os dias a verdade do Senhor para sua criança, tá? Ó, que eu coloquei aqui para você. Volta aqui rapidinho. Você só precisa de ter uma criança para você poder evangelizar. Como que eu começo, Raquel? Você precisa ter uma criança. Tem uma criança aí. Onde tem uma criança, tem um coração disponível. E você não precisa de muito. Crianças aprendem brincando. Então, uma simples brincadeira vira uma ministração perfeita. Uma simples brincadeira vira uma ministração perfeita. Até no meu perfil, do @seja luz criativa lá no Instagram, você encontra uma brincadeira muito legal que eu criei da bolinha de sabão. Sabe bolinha de sabão que você assopra? Bolinha de sabão? Então, tem uma brincadeira muito legal lá, baseada no Salmo 1, que você pode ensinar para sua criança, brincar com ela em casa, você vai ver como que é fácil aplicar aí o discipulado em casa e a sua criança vai ter o entendimento da palavra, vai receber o ensino. Você vai ver só, vai ser muito legal brincando, brincando, tá? Mais uma vez aqui eu falo sobre a apostila. Esse post foi quando eu fiz o lançamento dessa apostila, que você pode usar como um guia prático. Você vai fazer uma vez a apostila, você vai utilizar muitas outras vezes, tá? Esse é um ensino que eu quero passar para você como coragem. Vai lá, você pode, você consegue, você vai conseguir até o final. Tem uma frase aqui que eu anotei para vocês. Só, deixa eu pegar aqui no telefone. Tem uma frase que eu anotei aqui para vocês lembrarem quando vocês começarem a pensar assim, vou praticar. Você vai praticar e você vai lembrar disso aqui, tá? Tananã. Abriu. Opa, aqui. As crianças aprendem o que vivem e elas crescerão para viver o que aprenderam. Anotou? Vamos de novo. As crianças aprendem o que vivem e elas crescerão para aprender, para viver o que aprendem. Peraí, para a gente se confundir. As crianças aprendem o que vivem e elas crescerão para viver o que aprenderam. O que você tem plantado na sua criança hoje? Hã? O que você tem plantado na sua criança hoje? Estou te fazendo essa pergunta, não é para trazer culpa para o seu coração. Se até aqui você não está sendo exemplo,
você não é uma pessoa que tem uma vida de busca com o Senhor constante, que você também só busca na igreja, que você só ora na igreja, que você só adora na igreja. Eu não quero encher seu coração de culpa, eu quero encher o seu coração de coragem. Eu quero te incentivar, te encorajar a começar hoje, a mudar hoje. Se você está nessa videoaula, você já está com esse propósito, e isso é bênção demais. Você já está com esse propósito de mudar a atmosfera da sua casa. Mas, Raquel, como que eu começo aqui, agora? Você vai fazer dessa forma. Você vai. Até aqui você não fez? Você chama a sua criança, ela já tem entendimento para isso? Conversa com ela. Filho, filha, papai, mamãe, olha, eu estava aqui buscando a Deus e eu cheguei a uma conclusão de que a gente precisa alinhar algumas coisas aqui em casa. Precisa ajustar algumas coisas. Vamos dizer que você não tem esse hábito, não tem esse costume. Vocês não têm o costume de ler a Bíblia juntos. Vocês não têm o costume de conversar sobre as histórias bíblicas. Vocês não têm o costume de conversar sobre o culto, a palavra de domingo. O que a sua criança aprendeu na igreja? Você tem o hábito de perguntar isso para sua criança? E aí, filho, filha, o que você aprendeu hoje? Eu faço essa pergunta todos os domingos, a quarta-feira, quando eu vou na igreja, eu faço essa pergunta para as minhas filhas. O que você aprendeu no culto das crianças hoje? E elas vão lá e conversam e me ensinam. Eu faço isso para que para que eu saiba o que elas estão aprendendo na igreja e para que elas também fixem mais ainda o que elas aprenderam. Porque quando a gente ensina, significa que a gente já aprendeu, não é verdade? Se eu estou ensinando, eu já aprendi. Se eu estou aqui ensinando para vocês, eu já aprendi. Você está aprendendo, daqui a pouco você está ensinando para sua criança. E assim vai. Então, quando a gente ensina, é o sinal que a gente aprendeu. Então, quando elas passam para mim o que elas aprenderam na sala, elas já estão ali, já certas de que me ensinaram, de que aprenderam. E eu fico ali, sabe? É mesmo, filha? Poxa, legal! E o que você entendeu sobre isso? Você entendeu? E tal. E elas vão falando, Ana Luísa, do jeitinho dela, com 2 aninhos e meio, ela vai me explicando, ela vai me contando toda a história, e eu fico muito feliz, muito satisfeita com isso. E é isso que você deve fazer. Então, na sua casa, você começa assim, tenha uma conversa, se já for uma criança que entenda. Se não for uma criança que não entende ainda o que aconteceu até aqui, bora agora, começa, vamos mudar isso. Entenda que a responsabilidade pela vida espiritual da sua criança é sua. A igreja é um complemento. E eu não estou aqui dizendo que você não precisa da igreja, você precisa ir à igreja, nós precisamos estar em comunhão, sim, mas que isso não seja uma desculpa para você não cumprir o seu papel dentro dessa missão. É o seu papel como pai, como mãe, como responsável de uma criança, levar essa criança no caminho. É assim que ela vai aprender. Eu aqui tô falando, mas ao mesmo tempo eu tô pensando assim, eu tô feliz, eu tô muito contente que você chegou aqui até o final dessa aula. Tô muito contente mesmo. Se você não me segue no perfil Seja Luz Criativa, vai lá, me segue. Lá também tem um sininho de notificação, que aí toda vez que eu postar alguma coisa, você vai receber lá no seu celular uma notificação de que tem algo novo. Aqui no canal também curte, comenta, compartilha, porque isso é importante, gente. E com certeza, quando eu ver o seu comentário, quando eu ver aí o que você achou dessa aula, vai me dar um gás, eu tenho certeza, vai me dar um gás para produzir muito mais conteúdos assim para você, tá bom? Uma outra dica que eu quero deixar para você aqui, muito legal, sobre culto doméstico. Culto doméstico é algo assim que, eu vou ser bem sincera para você, tá? É algo assim que transforma a atmosfera da sua casa em todas as áreas, sabe? Em todas as áreas. Transforma a atmosfera da sua casa. Tenha o hábito de fazer culto doméstico. Muitas vezes é, é importante vocês se prepararem, ter um dia na semana, se vocês tiverem essa oportunidade, um dia certo na semana. E hoje é o nosso dia do culto, o culto da nossa casa, aqui, o nosso culto em casa. E aí é um dia de compromisso mesmo, que vocês não vão sair, né? A não ser que vocês tentem administrar uma coisa ou outra que possa ser relevado, mas assim, tem um compromisso com um dia na sua casa. Aqui em casa, às vezes a gente faz esse assim mais estruturado.
né? E daí eu trago uma palavra, o meu esposo traz, ou a Bia traz, e aí um escolhe o louvor, o outro faz a oração inicial, o outro faz a oração final. É muito, gente, é muito gostoso viver esse momento. É muito gostoso. Você vai ver os seus filhos queimando pelo Espírito Santo. Quantas experiências nós temos aqui em casa, assim, de começar a adoração e as crianças ali se derramando na presença do Senhor. Isso é muito, muito prazeroso para nós, como pais e mães. E também vão ter momentos que pode acontecer de repente, né? Acontece também aqui em casa. Às vezes eu estou aqui, às vezes aqui no ateliê, aqui no meu local de trabalho, e aí às vezes eu coloco aqui um louvor e eu levanto, e aí eu já estou aqui adorando, e daqui a pouco entra a Bia, daqui a pouco entra a pequenininha está sempre comigo, entra meu esposo, e aí a gente faz aquele momento. Ou então a gente está aqui, a casa está arrumadinha, né? Aqui nós temos aqui uma parceria, graças a Deus, que funciona muito, é um ajudando o outro, tudo arrumadinho, tudo limpinho, a gente começa a conversar, a gente está sentado e a gente começa a agradecer a Deus, aí pega a Bíblia aí, para gente ler uma palavra sobre isso, vamos ver o que que a Bíblia fala sobre isso, e aí a gente às vezes dá uma pesquisada na internet mesmo, é bênção, a internet é bênção se for usada de maneira correta, e quando vai ver, já estou lendo, e aí, poxa, Bia, o que que você tem para agradecer hoje? Poxa, Ana Luísa, o que que você tem para agradecer hoje, Ana Luísa? E ela já vai falando. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu desejo que você viva isso na sua casa. Eu desejo que isso seja uma constância na sua casa e que você compartilhe comigo os frutos que você vai estar recebendo, que eu tenho certeza, como eu disse, vai ser bem rapidinho. Tá bom? Então, esse é o ensino que eu quero deixar para você. E aí eu quero apresentar um produto aqui para você bem legal, tá? Olha aqui. Para te auxiliar nesse discipulado, nesse ensino com a sua criança, veja esse produto que você pode encontrar aqui no Ateliê Seja Luz Criativa, que é um arquivo digital. Isso mesmo, é um arquivo digital, que é um caderno de estudo bíblico para menino e para menina. É muito importante que a gente faça essa separação, tá? Eu gosto de fazer isso para cada vez mais firmar os princípios do Senhor na vida, no coração da nossa criança, principalmente nesse tempo em que os princípios e os valores estão aí distorcidos. Então, é importante sempre você fazer algo para menino, para menina, explicar isso para a criança, que é a criação do Senhor, tá? Então, tá aí a capa. Opa, passei aqui errado. Tá aí a capa da. A capa do. Desculpa, desse nosso caderno, e eu quero mostrar para vocês aqui o conteúdo do arquivo, ó. Essa é a capa, essa é a contracapa, tem as informações aí da Seja Luz Criativa. Gente, olha que legal. Esse caderno viu? Como é importante a gente fixar aí, menino e menina, Deus criou menino e menina, e aí responsável, telefone, tá aqui, responsável, telefone, 5 fatos sobre mim, isso aqui é muito legal, porque aí a criança vai ter aquele. O caderno é dela, né? Então ela vai ter ali aquele momento dela anotar as coisinhas dela, cor favorita, curto fazer, não curto, um sonho, versículo para esse ano. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, a criança que já sabe escrever, aí a partir dos 7 aninhos, né? 7 aninhos, você já pode estar aí preparando o seu caderninho. Você vai adquirir o arquivo digital e você imprime da maneira que você achar melhor. Se você quiser mandar fazer uma gráfica, logo um caderno, ou você vai imprimindo em casa, no trabalho, como você puder, tá? E aí, eu coloquei aí tipo um planner, né, do ano, que aí a criança vai anotando, preciso lembrar, e aí são os eventos da família, os eventos da igreja, os eventos que ela quer marcar, é como se fosse uma agendinha dela, muito legal. Essa página é uma página para adesivo. Se você tiver a oportunidade de imprimir numa gráfica, você pode escolher uma página, quantas páginas forem de adesivo. Se você for imprimir na sua casa, é só você comprar aí, tem vários sites, tem até o Mercado Livre, né? É muito fácil de você encontrar, tem outros sites bons também, que você pode comprar a folha adesiva. Tem um valor bem acessível, né? Vem 50, 100 folhas, aí você vai usar bastante. Muito fácil de você imprimir na sua casa. E aí começa aqui. Essa é a base do caderninho o estudo bíblico. Ó, quem está ministrando a palavra de Deus hoje? Por que que eu coloquei dessa forma? Porque essa criança, ela pode usar tanto em casa quanto na igreja também. Então, quem está ministrando a palavra hoje?
é o papai, é a mamãe ou é na igreja? A data, o tema, e aí ela faz as anotações, você vai ensinar a sua criança a usar esse caderno. Filho, filha, anota aqui o que você achou mais legal, anota aqui o que chamou sua atenção. Filho, filha, importante, anota aqui o que você precisa mudar na sua vida para ser como esse personagem bíblico aqui, ou entender aqui esse princípio, e o versículo do dia que vocês trabalharam ali. Qual foi o versículo que vocês trabalharam? Nós trabalhamos aqui Deuteronômio 6:7, né? Obediência a Deus é o princípio básico. Então, fica assim. E aí, na outra página, o que eu aprendi com o ensino de hoje? Olha só que legal, gente. Deixa eu ver se dá para mexer aqui com a setinha. Olha só que legal isso aqui, ó. São as carinhas, e aí a sua criança pode pintar ali, ó. Hoje foi, ó, alegre, assustador, muito divertido, mais ou menos. Deixa ela falar, deixa ela colocar para fora o que ela sente, isso é muito importante. E ele tem os pedidos de oração, os agradecimentos, e aí tem essa outra parte aqui, ó, essa partezinha aqui, que ela pode fazer um desenho, ela pode fazer uma anotação sobre o que ela aprendeu. Vai ser muito legal para ela, muito interativo. E essa daí é a última página do caderno, né? Um agradecimento a Deus por esse ano, metas para o próximo ano, e ela coloca. Então, essa página e essa, você vai imprimir quantas você achar necessário. Como eu falei, se você for fazer um caderno na gráfica, numa loja, né, que faça esse tipo de serviço, você escolhe ali 96 folhas, 200 folhas, quantas vocês quiserem aí para essas anotações, né? Ou então você vai imprimindo por semana na sua casa também. É uma opção bem legal, né, para você ir fazendo. O do menino, a mesma coisa, né? Só mudam as cores aí, você pode ver o menino verde, azul, né, amarelo, laranja, a mesma coisa da menina. Esse é o caderno de estudo bíblico que eu vou liberar para você. Então, se você ficou interessada nesse caderno, se você quer esse arquivo, Raquel, gostei, você vai fazer o seguinte, você vai aí colocar aí nesse comentário, você vai colocar eu quero e eu vou entrar em contato com você. Alguém vai entrar em contato com você, ou então você me procura lá no @seja luz criativa, que eu vou te dar todo o caminho. O arquivo digital que você vai receber no seu e-mail e o pagamento feito via Pix, muito fácil, né? E aí você vai ter o seu caderno de estudo bíblico. Mas aí, poxa, Raquel, mas quanto que vai custar esse arquivo? Esse arquivo vai ser uma coisa assim muito, 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 muito baratinho para você, tá? Apenas R$ 15,90. R$ 15,90. Você vai ter um caderno de estudo bíblico que você vai utilizar o ano todo com a sua criança, tá bom? Esse valor para você receber direto no seu e-mail, esse valor para você fazer o pagamento via Pix. Agora, se você quer usar o seu cartão de crédito, se você já quer usar aí uma outra forma para você fazer a compra desse arquivo, eu vou te indicar a plataforma Hotmart, que é onde eu vendo os meus produtos aqui digitais. E por lá o valor é outro. Não sei te dizer aqui agora, mas você pode também, lá no @seja luz criativa, clicar no link da bio, que vai te direcionar para o site, para você fazer essa compra, tá bom? Então, vamos lá mostrar para vocês aqui a apostila que eu falei. Essa apostila é um produto físico, não está sendo vendido de forma digital, né? Até por uma proteção contra plágio, porque infelizmente acontece muito, né? As pessoas usam os arquivos de forma indevida. Você pagou pelo arquivo, ele tem direitos autorais, você não pode compartilhar em WhatsApp, grupos, né? Na sua rede social, não pode. Mas, infelizmente, algumas pessoas fazem isso, então nós decidimos que essa apostila aqui nós não iríamos liberar de forma digital para não correr esse risco, porque foi um estudo que teve muita dedicação, um tempo assim muito precioso, né? E essa foi a direção que o Senhor deu e que também o meu administrador favorito, que é o meu esposo, chegou a essa conclusão, ele que administra aí essa área do Ateliê Seja Luz Criativa, então ficou decidido assim, tá? Eu sou a produtora, idealizadora, criativa, mas tem base, tá? Tem base. E aí, olha só, vou mostrar para vocês aqui, daqui a pouco eu mostro mais.
Tá aqui ao contrário, né, gente, por causa do vídeo, mas vocês vão entender, tá? Aqui tem uma leve explicação sobre de quem eu sou, para você entender, e aqui tem todo o ensino sobre o que é esse material. Esse material foi criado para falar sobre idolatria com as crianças, de forma prática, fácil entendimento do que é amar a Deus, e que amar a Deus é uma decisão, a melhor que todos devemos tomar, mesmo sendo apenas crianças, pois idolatria a ídolos cada vez mais tem sido uma realidade dentro da igreja de hoje. Influências digitais, jogos, vícios em eletrônicos e outros. Serão 3 aulas completas com atividades, desafios e peças para serem utilizadas no mapão interativo. E aí aqui tem o versículo base, aqui tem o versículo para memorizar, aqui tem o objetivo, ó, levar a criança ao entendimento que nada poderá me afastar do amor de Deus, se eu decidir entregar o meu coração para Ele como um tesouro. Maravilhoso, gente. Aqui tem a introdução, muito interativo. Sua criança vai amar isso daqui. Conhecendo o caminho. E aqui tem os personagens. Esse aqui, ó, é o pirata. Esse pirata aqui atrapalha a nossa vida. Vocês vão entender como que funciona, tá? Bem aqui, nessas outras páginas tem... aqui nessa página nós já tiramos, mas tem esses personagens aqui, ó. Você vai poder utilizar com a sua criança no mapão interativo, tá? São as criancinhas, o menino e a menina. Você vai poder imprimir aí na sua casa e você utilizar na sua casa e eles já vão em um material, um papel com uma gramatura específica para você utilizar, tá? E aí começam as lições, os ensinos, tá? Cada ensino tem as atividades, muito legal, gente. Olha, tem medalha para você recortar e fazer com sua criança, que eu chamo de atividade de fixação, porque toda atividade tem que ter um objetivo certo, tá? E aí, olha, isso aqui é um baú do tesouro, que é a última aula, muito legal. E aí tem uma dica, né, para você colocar moedinha de chocolate, para você colocar doces ali para sua criança. E aí vocês vão fazer o estudo e vocês vão jogando no mapa. É muito legal, gente. Olha isso aqui, gente. Olha esse mapa. Olha que coisa mais linda, interativo, para você jogar com a sua criança. Toda a família participa. Olha que lindo que tá isso aqui, gente. E agora, o melhor de tudo, tá? Esse piratinho aqui, ele é eliminado de verdade. Sabe como? Ele é eliminado com um lencinho umedecido, tá? Eu tô sem lenço aqui, tô sem pano aqui, mas eu vou provar para você que é possível, tá bom? Com um... Ó, eu peguei aqui, molhei meu dedo aqui na água para não estragar o mapa. Olha isso aqui, gente. O pirata desaparece. É isso mesmo. O pirata desaparece. Você já pensou você jogando, brincando com a sua criança, ensinando a verdade bíblica para ela na sua casa? Eu pensei nisso e preparei essa apostila maravilhosa para você. De quem é esse tesouro? Um produto aqui único do nosso ateliê Seja Luz Criativa. Então, conforme você vai completando aqui a atividade, tem um caminho, tem uma oração, tem várias orações aqui prontas para você fazer com a sua criança. E aí você faz o quê? Vem aqui no mapa, anda as casinhas que o jogo, que a atividade manda, tá? E aí você vai eliminando os piratas que nos atrapalham na nossa vida com o Senhor. Você gostou? É isso? Você entendeu? Tá se sentindo motivada? Tá se sentindo motivado? Você tá pensando aí, eu posso, eu consigo? Isso aqui não é palavra de coach, não. Nada contra coach, mas isso aqui é a palavra verdadeira, que é a palavra do Senhor. Eu quero ver você fluindo no discipulado bíblico com a sua criança, no discipulado diário com a sua criança. Você é capaz. Você vai fazer, você vai adquirir a apostila de quem é esse tesouro. Você tem que ir lá no @seja luz criativa para fazer o seu pedido por direct. Você envia uma mensagem ou também no link da bio, você vai direto para o WhatsApp e pode fazer o seu pedido por lá, tá bom?
Olha, quero dizer para você muito obrigada por assistir essa aula, muito obrigada por ficar aqui comigo até o final. Que Deus abençoe a sua vida muito, muito, muito. Me procura lá no arroba Seja Luz Criativa para adquirir os seus produtos, cadernos de estudo bíblico, apostila para você fazer o estudo aí com a criança, e você também vai conseguir criar muitas outras coisas a partir disso. E me segue para você poder acompanhar mais sobre evangelização infantil de forma lúdica, prática, muito prazerosa, muito gostosa para sua criança, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau!